Olá! O sentimento de compaixão entre as pessoas é chamado de humanidade. E uma das formas de demonstrar a dedicação ao próximo é por meio da doação. No Câmara Reportagem desta semana, vamos mostrar que doar é um gesto simples e como a solidariedade pode mudar e até salvar vidas. Algumas doações são bem específicas, tanto para quem doa como para quem recebe. É o caso do leite materno. Esses potinhos guardam algo muito precioso, o leite materno. Por isso, é necessário todo cuidado para manipular esse alimento que é essencial para o desenvolvimento dos recém-nascidos, principalmente para os prematuros. Essa sala pertence ao Centro Ana Abrão e todas as doações vão para o Hospital São Paulo. Até o leite chegar a quem precisa, há um longo processo que começa com a solidariedade de diversas mães e se mantém com o trabalho de profissionais que controlam a qualidade da coleta até a distribuição. A doação, ela é voluntária, né? A mulher que deseja doar, ela precisa estar amamentando, perceber um excedente de leite e se candidatar para uma triagem, né? A nossa equipe faz uma avaliação dessa doadora, verifica se ela tem alguma restrição, uso de medicação, hábitos que a impeçam, né, por algum motivo aí que contraindica a amamentação. E aí ela passa a ser, uma vez apta, ela passa a ser a doadora cadastrada no nosso banco. O leite chega congelado e tem prazo de validade de 15 dias entre a extração e a pasteurização. Durante o processo, as profissionais fazem a análise do cheiro, se houve contaminação e checam a acidez. Depois do processamento, é feita uma nova avaliação para apontar se houve falha no procedimento. Uma vez aprovado, o leite está pronto para ser distribuído e pode ser armazenado por até 6 meses. Não existe nenhum leite que possa substituir o leite materno, né, à altura, né? Então a gente precisa ajudar, precisa incentivar a doação para ajudar esses bebês que estão em fase de recuperação na UTI, ou prematuros, né? E que as mães não conseguem, por algum motivo, amamentar os seus filhos. Eu sou doadora já há 1 ano e 3 meses, né? Dou leite desde que minha filha tinha 4 meses de vida. E o que me motivou, na verdade, é o fato de saber a importância desse leite materno doado para os bebês. Eu sou fonoaudióloga, trabalho na UTI neonatal aqui do Hospital São Paulo. E então, diariamente, eu me deparo com essa demanda, com essa necessidade da doação do leite materno. No Centro Ana Abrão também é feito o atendimento para mães que estão com algum tipo de dificuldade para amamentar. Aqui elas recebem várias orientações e também é feito o acompanhamento. É o caso da Dayana, mãe do Pedro de 5 meses. E ela não só conseguiu superar todas as dificuldades, como também se tornou uma doadora. Eu tive muito apoio. Sem esse apoio não seria possível, sabe? Principalmente nesse primeiro momento, que a gente é muito perdido com relação à amamentação. Você não sabe o como fazer, né? Você não sabe qual o momento correto de oferecer a mama para o bebê. Amamentar o Pedro, além de ser uma conquista pessoal, possibilitou ajudar outras mães e bebês. É uma satisfação enorme, porque ser doadora, para mim, foi realmente uma grande superação, né? Eu que não conseguia amamentar o meu próprio filho, com o apoio do banco de leite, passei a amamentar o meu filho e hoje consigo ainda doar o leite. Então, realmente, para mim, a palavra maior é superação. E eu sinto muito orgulho de fazer parte disso tudo. A Jéssica teve conhecimento do serviço prestado no ambulatório de aleitamento por meio da indicação da pediatra da filha dela. Ela tinha fissuras nas mamas e não conseguia amamentar. Eu vim conhecer e eu recebi esse atendimento que mudou completamente a minha vida. Eu consegui fazer o aleitamento da minha filha, eu estou conseguindo, graças a Deus, fazer o aleitamento e graças ao atendimento das meninas também, que é maravilhoso. Na Câmara Municipal de São Paulo, também tramitaram projetos de lei relacionados ao aleitamento materno, como a divulgação sobre a amamentação e de postos de coleta de leite materno no município. Toda ajuda é necessária, já que os bancos de leite, em geral, têm uma demanda maior do que as doações.
Então, pelo grupo que nós temos, né, um número limitado de doadoras e pelo tempo de doação. Então, a gente sempre tem que fazer campanhas e aí a gente tem, por exemplo, período de férias, que elas têm outras demandas em casa, então é mais difícil doar. Então, a gente tem períodos que conseguimos fazer essa captação e aumentar um pouco o nosso volume, mas os bancos de leite, de uma forma geral, sempre vivem ali no limite de coleta, de doação. O Centro Ana Abrão está localizado na Rua dos Otones, número 683, na Vila Clementino. O telefone para mais informações sobre o ambulatório de aleitamento materno ou para doação de leite é o 5576-4891. O Câmara Reportagem volta já. Olá, eu sou André Godoy e te convido a acompanhar toda sexta-feira às 14h o Câmara Reportagem, um programa que reúne grandes matérias sobre temas que movimentam a cidade. Aponte o seu celular para o QR Code e inscreva-se na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com Câmara Reportagem. Enquanto a doação de leite materno é mais restrita, doar sangue, plaquetas e medula óssea é mais abrangente. Homens e mulheres de várias idades podem ajudar a salvar muitas vidas. O primeiro passo é ser um candidato. A sábado, as cadeiras da Fundação ProSangue e Hemocentro de São Paulo estão disponíveis para quem quer doar sangue e plaquetas. E se elas estão vazias, é porque faltam candidatos. Estar sem tempo, longas distâncias e medo são algumas das várias justificativas para essas ausências, inclusive para o Adilson, que por muitos anos adiou a doação. Agora, ele pensa diferente e se sente recompensado com a boa ação. Uma sensação ótima, né? De estar ajudando o próximo, com certeza. Muito bom. A Marcela tem como meta doar pelo menos uma vez por ano. Somente uma vez não conseguiu porque estava tomando um medicamento. Se a gente pode ajudar, né, da forma que a gente consegue, não vai fazer falta, é simples, é rápido, não custa nada. Então, se tem pessoas precisando e a gente pode ajudar, não custa nada ajudar. E mais pessoas podem se juntar ao time de doadores. Os requisitos básicos para quem quer doar sangue são: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 60 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado. E é preciso também apresentar documento original com foto. Para homens, o intervalo entre as doações é de 60 dias e para as mulheres, de 90 dias. Cada bolsa do chamado sangue total pode ser dividida em até 4 unidades: hemácias, plasma, plaquetas e crioprecipitado. Ou seja, uma doação pode salvar até 4 vidas. O médico da Fundação ProSangue explica que a pandemia de Covid-19 fez cair muito o número de doações, situação que até hoje não se normalizou. Então a gente já vem enfrentando um déficit crônico de doadores de sangue, não só no Brasil, no mundo todo. E o nosso estoque, infelizmente, atualmente ele dá para 1 dia ou 2 dias no máximo. Por isso que a gente conta com a colaboração das pessoas. Por mês, para alcançar o estoque ideal, que é de 10 mil bolsas de sangue, são necessários cerca de 12 mil candidatos, o que frequentemente não acontece, já que a quantidade ideal chega a ficar até 40% abaixo do esperado. A gente que vive no dia a dia, tem dia que nós médicos ficamos angustiados porque a gente tem que ver, olha, vou dar prioridade para esse paciente agora, o outro eu vou deixar aguardando, isso é muito ruim. A gente se sente muito mal nessa situação. No Hemocentro, a coleta somente de plaquetas e o estoque também não atinge a meta de 380 bolsas, ficando em apenas 300.
Precisam de plaquetas pacientes que passam por quimioterapia, que vão passar por procedimentos médicos como cirurgias e quem tem alguma doença em que as plaquetas não funcionam bem ou tem uma quantidade baixa. Podem doar plaquetas quem já é doador de sangue e não teve reações adversas durante a coleta, mulheres que nunca engravidaram, quem tem bom acesso venoso e quem também não fez uso de aspirina ou AS ou anti-inflamatórios até 3 dias antes da doação. O Tobias não é um novato quando o assunto é doação de sangue. Por isso, ele recebeu um e-mail da Fundação ProSangue perguntando se ele tinha interesse em se tornar um doador de plaquetas. Ele aceitou o convite. Como eu sou uma pessoa saudável, que está dentro dos requisitos e posso, doar, eu acho que é um ato de solidariedade com as pessoas que precisam receber e também tem gente que não pode doar, Então, se eu posso, é uma questão de ajudar o próximo. Em 2000, Marcelo também se candidatou para ser doador, no caso de medula óssea. A cunhada dele tinha leucemia e toda a família se mobilizou para fazer o cadastro no REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. 14 anos depois, ele foi diagnosticado com a mesma doença e precisou de transplante. Segundo ele, naquele momento, o futuro ficou curto. Uma nova mobilização foi feita para achar um doador e uma de suas irmãs foi identificada como 100% compatível. Olha, isso foi uma coisa bacana. Eu até então tinha uma relação de irmão com ela, não de amizade, Mas depois da doação, nós ficamos muito mais próximos e existe um sentimento muito grande de gratidão, para a pessoa que te doa a vida. A coordenadora técnica do REDOME explica que medula óssea pode ser considerada a fábrica de sangue e que o transplante é indicado em casos de leucemia, alguns tipos de linfomas, imunodeficiências, doenças metabólicas e aplasia medular. E o transplante é feito a partir da retirada das células tronco-hematopoéticas de um doador compatível, que vai ser, então, infundida no paciente. Tudo isso, então, são várias etapas, tanto para o doador quanto para o paciente, mas, de forma resumida, ele não é um procedimento cirúrgico comparável a um transplante de rim, ele é recebido pelo paciente como se fosse uma transfusão de sangue. O Marcelo deixa um recado para quem ainda não se candidatou para ser um doador de medula óssea. Então, você poder oferecer uma segunda oportunidade para alguém é uma coisa que vai te dar um prazer enorme do ponto de vista de ser humano, de fazer uma coisa boa por alguém, E quanto mais pessoas se envolverem, logicamente, mais pacientes terão chance de terem uma sobrevida. Nos sites da Fundação ProSangue e do REDOME, você encontra mais informações sobre os critérios para se tornar um doador e os endereços das unidades aqui em São Paulo. O Câmara Reportagem volta já. Grandes histórias sobre assuntos que interessam a população. Não perca a exibição do programa Câmara Reportagem, inédito toda sexta-feira, às 14h. E você também pode acompanhar o programa na nossa playlist exclusiva no canal do YouTube da Câmara São Paulo. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se. Se o futuro é o reflexo do que fazemos no presente, para quem está na fila de espera por um órgão, pensar na vida além do que acontece agora só é possível depois do sim de alguém. Pode ser de um conhecido, mas pode depender de um desconhecido. Em caso de morte encefálica, para que os transplantes ocorram, a comunicação de quem deseja ser um doador e seus familiares é essencial e pode significar o renascimento de uma pessoa. O esporte faz parte da rotina do Dinael, mas nem sempre foi assim. O mesmo corpo que hoje vive em constante movimento deu sinais de que algo estava errado em 2006.
Ele conta que se sentia muito cansado, mas achava que era reflexo do trabalho como metalúrgico. Porém, num exame periódico foi constatado que 95% de seus rins não estavam funcionando. A doença chegou de forma silenciosa, se manifestou já em um período crítico. A hemodiálise começou a ser feita logo em seguida, 3 vezes por semana. Quando você está ali naquela situação, onde você depende de uma máquina, né, de um equipamento, né, para poder continuar vivendo, poder estar buscando os seus sonhos, né, os sonhos, tudo que você traçou com a sua família. Na época eu tinha um filho de 6 anos e um filho de 2 anos, né? A gente não espera passar por esse momento, então foi um período difícil de aceitação. Com a orientação dos médicos e com o apoio da família e dos amigos, ele passou a aceitar a situação de que precisaria de um novo rim. Ele sabe que a sorte que teve para conseguir sair da fila de quem precisa de um órgão, nem todo mundo tem, já que seus 3 irmãos foram considerados compatíveis. Aí, após 5 meses de hemodiálise, né, chegaram com a notícia, né, meus irmãos, eu tenho uma irmã e 2 irmãos, onde os 3 eram compatíveis, mas em cima da análise técnica, né, médica, somente um poderia ser o doador, né, e foi meu anjo, né, foi o que salvou minha vida, né, o que deu continuidade nos meus sonhos foi o sim do meu irmão. A fila de espera é para quem precisa de órgãos como coração, córnea, fígado, pâncreas, pulmão e rim. Ela é única e dividida por estados. Em São Paulo, em junho deste ano, mais de 18.600 pessoas aguardavam por um transplante, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Ainda conforme o levantamento, nos últimos 5 anos, de janeiro a junho, o número de transplantes realizados no estado de São Paulo variou bastante, com uma queda expressiva em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. O total, que vinha em torno de 4.000 órgãos, diminuiu para 2.600. Porém, houve uma recuperação. Em 2021, a quantidade subiu para mais de 3.500 transplantes e no primeiro semestre deste ano foram 3.863 procedimentos. É na própria Secretaria de Estado de Saúde que funciona uma das unidades da Central de Transplantes, que gerenciam os processos de doação e de recebimento dos órgãos, seja de doadores vivos ou falecidos. Bom, a Central de Transplantes ela é um braço executor do Sistema Nacional de Transplantes dentro do Estado. Então, nós somos responsáveis por toda a parte do processo de doação e de transplante, lógico que com o apoio das nossas organizações de procura de órgãos, as nossas comissões, as equipes transplantadoras. Mas, em resumo, a Central ela é responsável pela gestão de todo esse processo, seja da parte da doação e da parte do transplante. Quando há a identificação de um potencial doador falecido, o trabalho é desenvolvido pelas OPOS, as organizações de procura de órgãos. São essas equipes que conversam com as famílias e recebem a resposta, se haverá doação ou não. Na realidade, a gente vai conversar e a entrevista familiar para doação de órgãos, ela ocorre com famílias nas fases iniciais do processo de luto, né? Ou seja, você recebeu a notícia que seu ente querido faleceu e, em algum momento, ou imediatamente após a notícia ou algumas horas depois, teremos uma conversa sobre doação. Então, é uma parte extremamente sensível e que precisa de treinamento e habilidade para fazer isso. Hoje, graças a Deus, aqui na Organização de Procura de Órgãos, temos enfermeiros extremamente bem treinados e habilitados para lidar com essa situação. A vice-presidente da ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, afirma que o programa de doação no país é bastante sólido, sendo o maior programa público do mundo. Porém, a taxa de recusa está em 41%. Eu acho que ainda é um povo que precisa falar mais sobre o assunto, precisa se informar, precisa ter mais consciência, porque as taxas são altas, dá para trabalhar esse número, reduzir isso bastante. Então, eu acho que a gente ainda tem um trabalho grande pela frente de
orientação mesmo, de educação, para que as pessoas possam fazer a doação com tranquilidade, com segurança. É com sua própria história que o Dinael busca conscientizar as pessoas sobre a importância da doação. Ele se tornou um atleta e participa de competições para transplantados. Foi esse presente que eu ganhei, que quando eu falo isso aí, eu lembro, né? Por exemplo, o que seria da minha vida se não fosse o sim, né, do meu irmão? Eu não poderia, eu não sei, eu não estaria aqui hoje passando essa mensagem. Por isso que eu acho que tinha um propósito de eu passar por aquilo lá, né, por aquela fase difícil, né? Porque realmente eu tinha um propósito na minha vida de passar essa mensagem para que as pessoas reflitam sobre esse assunto, né, que é tão importante e salva muitas vidas, né? No próximo bloco, doação de alimentos garante que comida de qualidade chegue até a mesa de quem precisa. O Câmara Reportagem volta já. Olá, eu sou André Godoy e te convido a acompanhar toda sexta-feira às 14h o Câmara Reportagem, um programa que reúne grandes matérias sobre temas que movimentam a cidade. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Muitas vezes o caminho entre quem quer ajudar e quem recebe essa ajuda é longo e requer organização. No caso da doação de alimentos, empresas, sociedade e o poder público atuam para garantir que comida de qualidade chegue até a mesa de diversas famílias. Receber, avaliar, selecionar e distribuir. Essas ações desenvolvidas no Banco de Alimentos da cidade de São Paulo, na Vila Maria, só são possíveis porque antes houve o ato de doar. Aqui tem um pouco de tudo que é essencial na alimentação básica. Empresas, redes varejistas e atacadistas, fabricantes e a comunidade em geral colaboram com esse ciclo solidário que auxilia entidades assistenciais. Essa dinâmica é conduzida pela Prefeitura de São Paulo. A maioria dos alimentos que chegam aqui para doação no Banco de Alimentos são alimentos que perderam valor comercial. Então, o que seria isso? São alimentos que estão próximos à data de validade, então aí é mais difícil de vender, eles mandam para cá, a gente faz a triagem, verifica se estão em boas condições para encaminhar para doação, ou então alimentos que chamam de quebra, que é alimento que o pacote abriu, tem algum furinho, então a gente analisa se o alimento ainda está em condições para ser consumido e aí faz a manipulação, fecha o pacote, coloca a data de validade, lote, tudo direitinho, e aí depois a gente encaminha para a entidade. As doações são distribuídas para as entidades assistenciais que podem repassar cestas básicas ou fazer e entregar as doações prontas. O Banco de Alimentos é um programa que ele não só ajuda a alimentar as pessoas, mas ela ajuda às vezes a tirar a pessoa de uma situação muito difícil. Né? Então, às vezes, nesse momento onde é difícil até para algumas pessoas conseguirem comprar o alimento, esse alimento que chega até essa população, às vezes pode ajudar a salvar vidas. E, sobretudo, ajudar a alimentar de forma saudável, porque a gente foca muito nas frutas, legumes e verduras, onde a população de baixa renda tem menos acesso a esse alimento. Em 2018, em complemento ao trabalho, foi lançado o Programa de Combate ao Desperdício de Alimentos, que tem como tripé geração de renda, segurança alimentar e a sustentabilidade. As equipes são compostas por pessoas que estão em vulnerabilidade social e são remuneradas pelo trabalho. São elas que vão até as feiras livres e conversam com os feirantes. Aqueles que podem, doam os produtos que seriam descartados. E muitas vezes a gente desperdiça uma fruta ou legumes ou verduras, coisa do tipo que vai jogar fora. Simplesmente a pessoa não quer comprar. Então a gente acaba jogando fora. Então com esse trabalho é legal
porque não tem desperdício. Quem não tem condições de se alimentar ou prover alimento à sua família, ou seja, vive em insegurança alimentar, agora conta com mais um auxílio. Recentemente, graças à iniciativa da Câmara Municipal, a cidade de São Paulo instituiu a política de segurança alimentar e nutricional. Foi por meio de um projeto de lei do Legislativo que o assunto foi discutido e aprovado pelos vereadores e sancionado pelo Executivo. Além das iniciativas do poder público, é preciso que as empresas e a própria comunidade continuem com as doações, já que a quantidade tem diminuído se comparado com o início da pandemia. Mas o que a gente observa é que, desde o ano passado para cá, vem havendo uma queda na quantidade de doações. Eu acredito que a gente precisa fazer uma movimentação para voltar a tocar essa questão de solidariedade. Além disso, tem a questão da crise econômica que está atingindo a todos, né? Depois desse momento da pandemia, as doações realmente diminuíram. E agora é o momento para a gente pedir novamente para as empresas, novamente para os mercados, para a população voltarem a se engajar no momento da doação. Porque doar faz bem para o nosso coração, mas também doar vai fazer muito bem para quem está passando necessidade. O trabalho do Banco de Alimentos da cidade de São Paulo é finalizado neste momento, quando as entidades vêm buscar as doações. E o que sai daqui beneficia mais de 123 mil pessoas. Essas doações são muito importantes, já temos aqui mais de 3 anos recebendo, né, do Banco de Alimentos, e eles são manipulados na unidade mesmo, fazemos atendimento a 1.500 famílias, né, contando com as crianças, que se estende também aos pais. A presidente da Associação de Moradores do Rio Verde, que atende 150 famílias, fala que se não fossem as doações, muita gente nem teria o que comer. Não teria nada, porque tem gente que toma café de manhã, não almoça, não janta, porque o que tem é para as crianças, né? A gente faz todo jeito de ajudar essas pessoas. Quem quiser doar pode procurar o Banco de Alimentos na Rua Sobral Júnior, número 264, na Vila Maria, Zona Norte. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Mais informações no site prefeitura.sp.gov.br/Banco de Alimentos. Já para as entidades que querem receber as doações, é preciso esperar o chamamento da Prefeitura de São Paulo. Detalhes nos telefones 11 2207 8770 e 11 97198 7895. O Câmara Reportagem de hoje fica por aqui. Tchau!